quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos fazendo um panorama do livro de Jonas, ou Ioná, né? Livro de Jonas, que vai nos contar de vários episódios milagrosos. Dentre as histórias das crianças, nós vamos ver duas que se destacam, né? Nós temos aqueles livrinhos coloridos das crianças, sempre nós achamos nas livrarias e etc. Nós vamos encontrar duas historinhas famosas, né? Uma é Davi e Golias e outra é Jonas no ventre do peixe, que alguns chamam de baleia. A Bíblia, dentro do seu original hebraico, no livro de Jonas, é Dagadol. Dagadol quer dizer peixe grande ou peixe gigante. Jesus, no livro de Mateus, capítulo de número 12, verso de número 40, ele faz menção se reportou a esse episódio de Jonas, e ele faz menção do grego usando uma palavra ketos. Ketos quer dizer peixe gigantesco. Então, esse negócio de baleia é uma lenda, um mito, não procede. A Bíblia não traz essa razão. Só sai grande peixe, peixe gigantesco ou coisa assim. Muito bem. Jonas foi comissionado por Deus para pregar, foi enviado, aliás, por Deus para pregar a Nínive. E Jonas, ele titubeou, né? Jonas também foi a profecia mais curta que teve para uma nação, ok? Então, trabalhando essas propostas, nós vamos começar agora a nossa aula. Muito bem. O nome de Jonas originalmente é conhecido como pomba. No hebraico significa pomba. O nome Jonas ou Ioná, como no hebraico. O idioma hebraico não tem o J, tem o Y, é Ioná. Para nós é Jonas. Então vamos falar aqui o nosso idioma, Jonas. Conforme vamos ver em 2 Reis, capítulo de número 14, verso 25, 2 Reis, capítulo 14, verso 25, era provável que a aldeia de Gat-Hefer, situada a cerca de 4 quilômetros do norte de Nazaré, da Galileia, o livro é de autoria do próprio profeta, que ele usou o recurso da terceira pessoa, onde ele vai usar. É um estilo comum entre os escritores hebraicos, né? Então, para relatar sua história. Ele era contemporâneo de Amós e de Oséias. Jonas escreveu o livro no ano 780 a.C., aproximadamente, e já no fim da sua carreira, cerca de 60 anos antes da tomada do reino, né, de Israel, e foi tomada pelos sírios, né? Então, ainda tendo aí ele foi um grande arauto, mesmo já de idade, considerando um dos profetas de Israel na sua missão. Então, Jonas era mais evangelista, né? Tendo esse duplo ofício, no caso. Ele proclamou o juízo divino contra os cidadãos de Nínive, a capital da Síria. Mas nós vamos ver que Jonas fugiu, né? Por que ele fugiu? Certo? Nós vamos trabalhar essas propostas aqui. Então, Jonas, já trouxemos aqui a data, né? Dentre os que sustentam o autor, que não seria Jonas, alguns dos livros da segunda metade do século vão questionar isso aí. No século VIII e no início do século VII, baseado nas datas pós-exílicas, né? Então, após a destruição de Nínive, em 612, essa disputa é baseada entre capítulo 3, versículo 3, que diz que Nínive era uma grande cidade. Então, naquela época, aqueles que apoiam a data pré-exílica explicam que isso pode ser meramente uma forma literária usada para contar a história, ou que Nínive estaria nas mãos de um
mas Nínive não seria uma grande cidade, né? Então, como indica no capítulo 4, verso 25, de segunda, capítulo 14, verso 25, que eu já citei anteriormente, Jonas era filho de Amitai, nativo de Gat-Hefer, um vilarejo situado a 4 km, 5 km no noroeste de Nazaré, dentro das fronteiras tribais de Zebulon, ele profetizando durante o reinado de Jeroboão II, precedendo aí Amós. Ele foi um profeta nacionalista, né? Ou seja, profetizou para a nação, e estava completamente consciente da destruição dos assírios havia feito a Israel. Então, através de anos, os sírios eram inimigo de Israel, inimigo ferrenho. Então Jonas achou difícil aceitar o fato de que Deus pudesse oferecer misericórdia a Nínive. Então, a gente escuta, pregador não está ao todo errado, mas dizendo que Jonas queria que Deus matasse os ninivitas e etc e tal. Mas a ideia de Jonas era que Deus trouxesse juízo e não salvação. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e ele oferece primeiro salvação. Primeiro salvação e depois juízo, né? Então, segundo o que podemos ver, Jonas achava difícil, estava achando difícil por Deus oferecer misericórdia a Nínive, uma vez que Nínive era perverso, o povo era perverso, e uma vez que seus habitantes mereciam um julgamento severo. Ele foi um único profeta mandado para pregar aos gentios. Elias foi mandado para Serepta para morar lá durante uma temporada, e Eliseu viajou a Damasco, né? Toda essa região é gentílica, mas o profeta foi o único que foi para pregar aos gentios, certo? O profeta Jonas, né? Somente Jonas foi dado uma mensagem de arrependimento e misericórdia para pregar diretamente a uma cidade gentia. Sua relutância de ir pregar estava baseada num desejo de ver o declínio culminar numa completa perda de poder, ou seja, tinha um sentimento vingativo, diríamos. Então também ele temeu a Deus que pudesse mostrar misericórdia, desse modo oferecendo aos sírios a oportunidade de molestar Israel. Então o nome de Jonas, dentro do contexto histórico, né? Jonas é representado como uma pessoa obstinada, irritada, mal-humorada, impaciente, né? E por seu hábito de viver somente no seu clã, politicamente é óbvio que ele era um amante leal de Israel, claro, era um patriota comprometido, religiosamente ele professava o temor a Javé, ou Iavé, como Deus do céu, Criador, mar dos céus, da terra, enfim. Então ele professava essa fé. Mas sua primeira desobediência intencional, sua posterior relutância à obediência, a ira sobre a extensão da misericórdia aos ninivitas, eles revelam aí óbvias incoerência na aplicação da sua fé. Então, quando vamos ver Deus dando a ordem e, consequentemente, Jonas, ele se mostrava uma pessoa piedosa também, e crendo sim, que tinha lealdade a Jeová, ou a Deus, né? Então aí nós vamos ver uma incoerência, porque ele se irrita, ele não queria, ele desvia da rota que Deus havia mandado. Então a história termina sem indicar se Jonas respondeu à exortação, à lição objetiva de Deus ou não. Mas dentro do contexto histórico, os sírios era uma nação pagã, inimigo de longas datas de Israel, era uma força dominante entre os antigos, né? E aproximadamente 885, 865 a.C., né? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, quando vamos ver os relatos do Antigo Testamento, descreve seus ataques contra Israel, contra Judá, entre eles destruir a zona rural, né? E levar o cativo. O poder sírio era mais fraco durante o tempo de Jonas.
Então, e Jeroboão II foi capaz de reivindicar as áreas das Palestinas desde Ramate, localizada na direção do sul, até o Mar Morto, como que havia profetizado por Jonas, né? E isso nós vamos ver essa referência em 2 Reis capítulo 14, verso 25, não é? É um texto que está sempre sendo apontado por nós aqui, certo? Então Jonas, dentro desse contexto geral, nós podemos ver que dentro de Jonas, ele, embora tenha sido colocado entre os profetas no cânon, é diferente dos outros profetas, dos outros livros proféticos, pois ele não tem uma profecia que não contenha uma mensagem. Então, digamos que a história e a mensagem, a história recorda um dos mais profundos conceitos teológicos encontrados no Antigo Testamento. Deus ama todas as pessoas, deseja compartilhar o seu perdão com elas e também a sua misericórdia. Então, Israel havia sido encarregado de entregar aquela mensagem, mas de algum modo eles não compreenderam a importância da mesma, a importância da mensagem, não é? E quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos ver que podemos colocar assim: Deus ama a quem detesta você. Podemos colocar também a misericórdia de Deus, né? É muito grande, ou a misericórdia de Deus a todos os povos. Nós podemos ver também, colocar também outros títulos, né? Porque tudo isso está englobado, está incorporado num texto, no livro, não é? No texto do livro de Jonas. Então Deus ama todas as pessoas, deseja compartilhar o seu perdão e misericórdia. Israel havia sido encarregado de entregar aquela mensagem, a mensagem de perdão e de misericórdia, mas de algum modo eles não compreenderam a importância dela. Ou seja, essa escolha consequentemente levou orgulho religioso ao extremo. Então no livro de Jonas pode ser encontrado aí somente do farisaísmo do Novo Testamento, e Jesus combateu isso posteriormente. Então Deus pediu a Jonas, o profeta, para levantar-se e ir cerca de 1.300 quilômetros, né, à cidade de Nínive, dos temidos e aliados e odiados sírios. Nínive, uma cidade dos temidos e odiados sírios. E Jonas, sua mensagem era para ser chamada de arrependimento e uma promessa de misericórdia, caso responda positivamente. Jonas sabe que Deus, se Deus poupar Nínive, então aquela cidade estará livre para saquear e roubar Israel, porque eles já tinham o hábito de fazer isso. Eles saqueavam Israel, eles faziam, como diz o nordestino, pintava e bordava com Israel, né? Mas Jonas disse: se Deus der misericórdia a esse povo, eles vão continuar fazendo. Será que Deus vai tolerar isso, né? Mas Deus não trabalha conforme as nossas posições, conforme nosso achismo. Deus trabalha conforme o seu propósito, e o propósito de Deus primeiro era de pregar a mensagem de salvação, a mensagem de misericórdia. Era para entregar para eles primeiro uma mensagem, oferecer a eles uma oportunidade de arrependimento, né? Então, quando vamos ver aqui, caso eles eles respondessem positivamente, né? Então, se esse patriotismo nacionalista de Jonas, e seu desdém a quem a misericórdia seja oferecida, eu gostar da minha pátria é uma coisa, eu gostar da minha fé, da minha igreja, de onde eu congrego, é uma coisa, mas oferecer perdão e bondade, misericórdia, é uma outra situação, porque isso vem de Deus, e é Deus que prioriza isso. Primeiro Deus prioriza isso, não é? A graça, o perdão, o arrependimento, não é? Então Deus prioriza isso. O juízo, ele está acoplado a isso desde que seja de forma negativa. Quem recebe a mensagem de salvação não queira receber, não queira aceitar a misericórdia ou a soteriologia de Deus. Aí o juízo está sempre em ação, ok? Só que, por exemplo, também não há aí um sentimento, uma visão, uma possibilidade de barganha, não. Deus oferece aqui. A pessoa sabe que o juízo está aqui, esquerda e direita. Então Deus entrega aqui, se a pessoa não quiser, vai cair aqui.
Então é conscientizado isso, certo? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, Jonas tinha esse patriotismo, né? E estava tipo meio que desenhando a misericórdia de Deus que seja oferecida a pessoas que não fazem parte do conceito do concerto. Nós temos essa visão hoje. Quem não faz parte da igreja parece que tem que demonizar. Para, meu irmão. Primeiro é a misericórdia. A igreja está aqui para isso, para pregar o evangelho, para pregar o amor e a misericórdia de Deus, porque quem salva é Ele. Nossa incumbência é só pregar. É só pregar, obedecer o que prega, viver o que prega e pregar a palavra. Então, esse negócio induz a Jonas a decidir deixar Israel e fugir de diante da face do Senhor. Sem dúvida, ele esperava que o espírito de profecia não o seguisse. Ou seja, Jonas estava descontente. De algum modo, de modo a se convencer de sua viagem, Tarso iria livrá-lo da responsabilidade que Deus colocou com ele. Às vezes, você cria um Frankenstein, um fantasma, não é? E está vendo um fantasma que não existe. Era que Jonas estava vendo. Deus estava vendo o alcance da misericórdia por meio da pregação da palavra. Jonas estava vendo a nação de Nínive como um Frankenstein, porque a visão dele era patriota, não é? Então precisava tirar um pouco esse leque do patriotismo para esse óculos do patriotismo para poder ter uma visão da mensagem cristocêntrica, ou da mensagem de Deus, da mensagem de misericórdia. Então, a viagem para Tarso fornece aí evidência de que a presença e a influência do Senhor não está restrita à Palestina, ou seja, ela se estende, né? Então, isso mostrou no livro de Jonas. Deus manda uma tempestade para golpear o navio, causar circunstância, que conduz Jonas face a face com o seu chamado. Então, se Deus quer, pode ter certeza que Ele vai criar circunstância para que a obra e a vontade dEle, a mensagem dEle seja pregada. Não era o profeta que manda na mensagem, era o dono da mensagem. Então, ele saiu para Tarso, não tem problema, eu acompanho, a minha presença está lá. Foi isso que Deus fez Jonas entender. Deus trouxe a circunstância, que foi aquela tempestade, e assim sucessivamente. Então, quando ele se viu face a face da sua chamada, após determinarem que Jonas e seu Deus não são responsáveis pela tempestade, ou seja, aqueles homens que estavam ali no navio, representava a aprovação do seu chamado missionário. Então ele, após esgotar todas as alternativas, os marinheiros atiraram ele no mar. Sem dúvida, Jonas e os marinheiros acharam que seria o fim de Jonas, mas Deus, aleluia, de novo, Deus faz o milagre, preparando um grande peixe para engolir Jonas, onde ele ficou ali após 3 dias e 3 noites. O peixe jogou a terra firme. A olho nu, naturalmente, friamente, vamos entender que por via normais Jonas já era. Tanto os homens que o jogou, quanto o próprio Jonas, Enfim, mas Deus tem os seus planos e os seus planos jamais se frustrarão. Deus, se tiver um plano na vida de alguém, com alguém ou para uma nação, jamais Deus vai deixar de cumprir. Ele cria circunstâncias, Ele dá vida, Ele mexe com o mar, Ele mexe com quem tiver de mexer, mas Ele vai cumprir. Então Deus manda Jonas levantar e ir a Nínive pregar a mensagem de novo. Então desta vez o profeta ele concorda relutantemente em fazer a viagem e entrega a mensagem de Deus. Para o seu espanto, os ninivitas, desde as pessoas até humilde, até o rei, se arrependeram, porque Deus estava trabalhando nisso. Isso traz através de jejum cerimonial, vestindo de pano de saco, assentando sobre a cinza, e até mesmo os animais são obrigados a participar dessa conduta humilde do jejum. Então o coração de Jonas ainda não está mudado, ele reage com a ira e confusão, porque Deus teria misericórdia de pessoas que abusariam tanto da nação de Israel, talvez esperando o arrependimento, não tivesse sido tão genuíno assim,
ou que Deus fosse escolher outra estratégia. Jonas constrói um abrigo numa colina com uma vista para a cidade do lado do Oriente, e lá ele aguarda o dia indicado para o julgamento. Então, ele disse: eu prego e Deus vai trazer juízo. Não, Deus trouxe arrependimento. Aleluia. Então, Deus usa esse tempo de espera para ensinar aí a Jonas uma valiosa lição. Ele prepara uma boboreira para que crescesse durante a noite e em um lugar que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas. Então o profeta, Jonas se regozija com a sua boa vontade. Veja bem o antropocentrismo do homem, querendo sempre se dar bem, né? Então quando Deus criou, Deus fez nascer aquela boboreira. Então Deus prepara um bicho, né, para comer o calho da boboreira e fazê-la secar. Então quando Jonas se viu beneficiado, ele se regozijou. Mas Deus consequentemente em seguida preparou um bicho para que comesse o caule da boboreira e a boboreira secasse. Mais adiante nós vamos intensificar a situação desconfortável de Jonas. Ao invés do vento calmoso vindo do Oriente para secar o corpo morto da sede de Jonas, ele lamenta a morte da boboreira, expressa seu descontentamento a Deus, né? Deus responde mostrando a incoerência de Jonas, né? Mostrando que a incoerência de estar preocupado com a boboreira, mas está totalmente despreocupado com o destino dos habitantes de Nínive, a quem Deus amava. Aí é complicado, porque Jonas ele tem ali um choque de realidade, né? Então o Espírito de Deus estava em ação, inspirou Jonas a profetizar naquela terra, sua posição seria recuperada por Israel. Isto aconteceu sob a liderança de Jeroboão II, conforme está escrito no capítulo número de 2 Reis, capítulo 14, né? Então o Espírito conduziu Jonas para Nínive para profetizar contra aquele povo, e o profeta se recusou, seguiu a orientação de Deus, mas Deus não cessou a obra ali. Deus continuou, Deus interviu na vida de Jonas, induziu a fazer a vontade do Senhor, e a obra de Deus foi feita ali. O arrependimento, a piedade do povo, do coração do povo, e o jejum, toda a contrição, né? E Deus mostrou-se que o contraste da vida é a preocupação com uma aboboreira, e a preocupação de Deus com os habitantes de Nínive. Então observe que essa visão de Jonas que Deus chama ele e diz assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. No versículo 1 até o capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 1, versículo 3, ele foge. Depois no capítulo 4, de 4 até o capítulo 2, versículo 10, nós vamos ver que ele volta de forma providencial, né? Então Deus tem os seus planos, não tem jeito, não pode fugir da presença de Deus. Então a palavra, ele foge para Tarsis, na região da Espanha. Com isso ele tentava aí ele tentava algo impossível, porque escapar da presença de Deus é impossível. Não há possibilidade alguma do homem, da pessoa, do ser humano escapar da presença de Deus. Nenhuma. Então nós vamos ver que as duas cidades são direções opostas, né? No mapa aqui, Tarsis está à esquerda e Nínive está à direita. Então são regiões opostas, né? E uma vez que a embarcação e a desaprovação da atitude de Jonas pelo Senhor, então ele manifestou-se de forma grande. Aí a tripulação veio em desespero, né? Jonas volta e faz a escolha, reconhecendo aí a sua desobediência, né? No capítulo 1, verso de número 11 a 17, nós vamos ver isso, né? Aí os marujos que estavam ali não queriam lançar Jonas à água, e se esforçaram remendo
remando aí com mais intensidade, tentando chegar à terra firme, mas Deus havia preparado o ventre do grande peixe, o Ketos, como disse Jesus, né? Ou Dagadol, né? Como está escrito na grafia do livro de Jonas. Né? Então, a primeira oração de Jonas se encontra aí no início do capítulo 2. No capítulo não encontramos qualquer referência à oração feita pelo profeta. Né? No capítulo 1, né, nós vamos ver, é triste o caso que não deveria ocorrer na vida de muita gente. Primeiro, tem que buscar a Deus. Então, em situação difícil, Jonas orou com disposição, seriedade e contrição. Orou com disposição, seriedade e contrição. Não é? Então, se possível, quando vamos nos colocar do profeta, no lugar do profeta, como é que você imaginaria você dentro do ventre de um peixe? Gritando, no capítulo 2, verso 1 a 3. Como você imaginaria? As águas cercado até a alma. Entendeu? Como é que você lidaria com essa anomalia? Não é? Então, nós vamos ver que Jonas, ele, no capítulo 2, versículo de número 7 até o verso 10, Jonas vai e paga um voto. O desespero do profeta chegou a tal ponto que às vezes pensava que a caverna profunda do Mediterrâneo seria um lugar final do descanso da terra, mas logo depois lançava-se nos braços do misericordioso Pai, grato por sua companhia. Antes, sobre o mar, Jonas se esquecera que o Senhor estava com ele. Agora, nas entranhas do peixe, em alto mar, ele se lembra de que Deus está sempre bem perto. É possível ter ficado inconsciente, né, Jonas, por algum tempo, mas logo voltando à tona, ao normal, para meditar sobre Deus e sobre a sua maneira de lidar com Ele, de lidar com Deus. E podemos observar que ele fez uma oração. Então, nos últimos momentos da sua oração, arrependido, o arauto se encontrou aí, se reconsagra ao Senhor, ao Pai, e recorda-se que é um profeta do Altíssimo, e concluiu o seu agradecimento ao Senhor. Prometendo oferecer sacrifício, afirma que se cumprirá seus votos, e o Senhor, e Deus, com ânimo novo, entrega-se nas mãos sagradas de Deus, disposto a servi-lo cabalmente. Para evitar os conflitos com Deus, é melhor obedecer. É essa lição que Jonas nos passa. Uma das lições que Jonas nos passa. Então o peixe deixou ele na praia, no litoral palestino. Pela segunda vez veio a palavra Jonas. Deus manda ele pela segunda vez. Não sabemos se Deus demorou de fazer a segunda chamada, ou se isso ocorreu aí logo após o seu porta-voz voltar-se à terra firme. O importante é que Jonas obedeceu, seguiu para a grande cidade de Nínive. A distância era longa, né? Como já mostrei aqui no mapa, né? Levou vários dias de viagem, porém chegou ao destino, cumpriu a sua missão, não é? Cumpriu a sua missão. Nínive era uma capital do Império da Síria, era a maior cidade da sua época. Sua população chegava-se a 600 mil habitantes, incluindo vários subúrbios e outras cidades pequenas, que hoje chamamos de povoado, né? Ou distrito. Por isso, para atravessá-la, levava 3 dias, conforme está no capítulo 3, versículo 3. Sua muralha interna tinha cerca de 13 quilômetros de circunferência. Era uma muralha extensa que tinha cerca de 96 quilômetros e meio de altura, né? Ou seja, tinha cerca de 96 quilômetros e meio. A altura dela era de 30 metros, aliás, e meio, a altura da muralha,
que incluía aí cerca de 150 torres de 60 metros, 61 metros cada torre. Então a largura do muro era igual, era tal que era tão grande que várias carruagens lado a lado podiam trafegar por cima dela. Então os estudos arqueológicos, quando vão ver, têm provado que a cidade durante o tempo de Jonas era avançada em ciência, entendeu? Matemática, astronomia, religião, era tão somente grande, era não somente grande, mas poderosa. A própria Bíblia diz que, ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, capítulo 3, versículo número 3. Então suas defesas eram espetaculares, seu desenvolvimento progressivo, havia também nela milhares de vidas saturadas aí pelo mal, carentes de salvação. Era isso que o alvo de Deus foi esse. Então o porta-voz do Senhor chegou a Nínive, iniciou um trabalho específico, entregou e proclamou a mensagem de Deus que tinha entregado. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Isso no capítulo 3, verso 4. Aí os arrependimentos dos ninivitas. Veja bem, Deus viu, no capítulo 3, verso 10, está escrito: Deus viu o que fizera, como se convertera do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que havia dito que ele faria, e não fez. Pela graça sois salvos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esses três textos, Efésios capítulo 5, capítulo 2, verso 5, e Salmo 136, verso de número 1, que concorda com Jonas capítulo 3, verso de número 10. Depois, no capítulo 3, verso 5, vem o arrependimento. O efeito da pregação de Jonas foi de uma forma espetacular, foi glorioso. Assim. Os cidadãos da maior ou menor, de maior ou menor, creram e se arrependeram dos seus pecados. O próprio rei ordenou jejum a ser observado pelos homens e pelos animais. A cidade se vestiu de saco de cinza. Jonas se assentou como Jó, no templo de Jó, aliás, se assentou na cinza. Seu clamor subiu a Deus e converteu os seus maus caminhos. Então os ninivitas reconheceram e abandonaram as transgressões, é o que está escrito na Bíblia. Então o perdão dos ninivitas, versículo 10, ele é enfático. E mais uma vez, e muitos outros nas escrituras falam da graça abundante do Salvador, da graça abundante de Deus. Então todos nós, pregoeiro, não vamos encontrar flores no caminho, vamos pregar o Evangelho. Deus abençoe todos. Esta é a lição que o livro de Jonas nos traz, ok? O livro de Jonas nos traz. E a misericórdia de Deus exposta no capítulo de número 4, quando ele tinha pregado e ele esperava que Deus mandasse realmente o castigo. Aí o servo do Senhor estava desgostoso, aborrecido, irado. Se ele fosse Deus, teria esmagado a cidade de vez. Pois não é assim não, irmão. Deus tem o seu plano e o plano de Deus ele não se frustra. Pois Deus não havia triturado a cidade. Mas o versículo 2 diz assim: ora ao Senhor, e o porta-voz dos seus e mostra ciente dos atributos de Deus, mas talvez sentir que falhara como profeta. E daí a Bíblia diz que o Senhor dá a ele uma lição. No capítulo 4, verso 6 a 11, Deus dá uma lição a ele. Que poderia chamar Jonas e o verme, por exemplo. Então poderia intitular assim: antes um animal enorme tinha salvado, agora um bicho pequeno quase o destruíram. É interessante, é interessante. Então Deus que está no controle, Deus que comanda tudo, em todas as esferas da vida do homem. Deus abençoe todos, que a boa mão de Deus recaia sobre a nossa vida. Eu quero ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, mas espero que eu tenha feito. Espero que você aprenda e eu também, consequentemente, e possa ter passado a mensagem do Senhor. Na próxima aula estaremos falando sobre Miqueias, um panorama sobre Miqueias, tá certo? Um abraço, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.